dia, amigo, irmãos, aqueles que nos acompanham aqui no canal, sejam todos mais uma vez bem-vindos. Todos os dias o Senhor nos dá a porção da sua palavra. Aquele que ainda tem um amigo, tem um conhecido, ou alguém que você gostaria de continuamente estar alimentando a palavra de Deus, que você sabe que ainda não é assinante do canal, eu peço a você, envie esse link para ele, né, e encoraje-o a se inscrever no canal e estar acompanhando todo dia, recebendo uma porção da palavra de Deus. Todos os dias nós estamos aqui desfrutando. E hoje, essa leitura de hoje, ela nos encerra com chaves de ouro. O versículo nos diz assim, de Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que é a leitura com oração de hoje, que nos diz: Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, a leitura de hoje, o título de hoje nos diz: Deus conosco enxugará nossas lágrimas. Aleluia! A leitura de hoje está maravilhosa. Fala do desejo do coração de Deus em estar com seus filhos, com o homem. Por isso é que ele se chama Emanuel, Deus conosco. Aqui no primeiro parágrafo já nos diz, né, sobre a promessa que Deus fez a Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão em Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Fez a promessa do Espírito prometido, que por meio dele seria bendita todas as nações da terra. E hoje nós vivemos por meio desse Espírito. A promessa que foi feita a Abraão, hoje ela foi alcançada a nós, mesmo que não éramos considerados filhos da promessa, porque só Israel era os filhos da promessa, mas esse Espírito da promessa chegou aos gentios, que somos nós, éramos considerados gentios. Todos aqueles que não eram considerados da família de Israel, da nação de Israel, que eram fora dessa nação, eram considerados gentios. Então, essa porção não era até para nós, mas graças ao Senhor. Esse Deus com os homens, Deus conosco, ele se tornou o Espírito. Então, esse Espírito que foi prometido, agora ele está em nós. Em nosso inário tem um hino, uma parte de um hino que diz assim: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Nessa manhã, Cristo está vivendo em você? Cristo está vivendo em mim, está vivendo em você. Oh, que grande salvação! Que Cristo vive em mim. Então, ele é o Emanuel. Tem outra passagem que nos diz, em Mateus, que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Como isso foi possível? Como isso se tornou possível? Só se tornou possível porque o Senhor, ele passou pela vida, se encarnou, viveu como homem, como Emanuel, mas também passou pela morte de cruz e ressuscitou, para que aonde nós estivéssemos, ele estivesse também conosco. Quer dizer, aonde você está, Deus está com você. Deus deseja tanto estar com o homem que ele se tornou Deus conosco. Ele se tornou o Espírito. Ele não ficou só na esfera humana, limitada só aos discípulos, vivendo ali como homem no seu ministério durante 33 anos e meio, ou 3 anos e meio com os discípulos. Não, ele apareceu aos discípulos e no finalzinho do livro de Mateus ele falou: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E no final da Bíblia, em Apocalipse, o Senhor nos mostra que Deus mesmo ia tabernacular com o homem, ia fazer do homem o seu tabernáculo. Creia, querido irmão, amigo, o desejo de Deus é fazer de nós a sua habitação.
simplesmente assim e de maneira tão elevada. O Senhor foi, esse ir, que ele iria em João capítulo 14, ele foi, depois você pode ler ali todo o capítulo, o contexto, ele foi para a sua morte. E quando ele falou que ele voltaria, ele voltou na sua ressurreição como o Espírito que dá vida e habita dentro de nós. E agora o desejo dele é nos levar a estar no Pai. Sim, o Filho está no Pai, está à destra do Pai. Mas hoje ele está nos preparando, nos edificando para que nós possamos ser o tabernáculo de Deus. Tabernáculo de Deus com os homens. Esse é o desejo do coração de Deus. Então, quando nós saímos hoje para pregar o Evangelho, para falar desse Senhor às pessoas, nós não saímos de maneira carnal, natural, com nossas próprias forças, mas nós temos o Espírito dentro de nós que é como ar, como pneuma. Esse ar não é o ar físico, o ar que nós respiramos, mas é o ar espiritual. Então, quando você leva a pessoa a invocar o nome do Senhor, você está soprando esse Espírito para dentro das pessoas. Está saindo o seu Espírito para o Espírito das pessoas. Então, esse ar espiritual, então nós não saímos de maneira carnal, nós saímos de maneira espiritual. Aleluia! Então, hoje nós estamos cuidando das pessoas, cuidando dos irmãos, cuidando daqueles que o Senhor nos entrega, cuidando daqueles que da sua casa, laborando na sua casa. Mas, querido, tudo é por meio desse Espírito, desse Cristo que vive em mim. E lá no final, embora pareça nós sofremos com tantos labores, com tantas lutas, nós choramos, né? Passamos por tantas dificuldades, mas esse versículo de Apocalipse capítulo 21, ou capítulo 21, versículo 4, nos faz essa promessa. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que o Senhor te abençoe nesse dia grandemente. Que o Senhor Jesus te sustente, te dê graça. Espero que nós possamos nos agarrar a esse Espírito que está em nós, viver por meio dele, porque o nosso jugo se torna mais suave, mais leve, e nos tornamos pessoas que vivemos por meio dessa viva esperança. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém.